Tecnicamente já é metade de abril, porém o mês não passa oficialmente até eu gravar o Livros do Mês. Então hoje eu vou estar falando dos 4 livros que eu terminei no mês de março. Eu já vou me adiantar com um pedido de desculpas caso tenha barulho no fundo. Tem um vizinho meu com uma serra ligada e um outro vizinho meu com música. E eles estão ligando e desligando e eu não sei quando eles vão voltar. Então, se acontecer durante esse vídeo, eu sinto muito. E a iluminação também está mudando muito porque sol, ele sobe e desce. É assim que funciona, eu acho. Então, começando aqui com o primeiro livro que eu li no mês de março. Uau, agora ficou muito claro. Vai ser incrível editar esse vídeo. De qualquer jeito. Eu terminei no mês de março, o primeiro livro foi Down the Drain, da Julia Fox. Eu comecei esse livro no dia 28 de fevereiro, porque eu estou com mania de começar livros nos últimos dias do mês, sabendo que eu não vou ter tempo de terminar, sabendo que eu tenho um problema quando eu levo o livro de mês para mês. Mas, de qualquer jeito, esse é assunto para outra hora. Esse é um memoir escrito em ordem cronológica, que é uma coisa que eu gosto muito, e a Julia Fox é uma atriz e ícone da moda, que é como eu conheço ela, eu segui ela no Instagram. Ela também é conhecida pelo relacionamento dela com Kanye West, e eu já adianto que essa é a parte menos interessante da história dela e do livro, é a parte mais chata que tem. Ela tem uma história extremamente interessante, e esse relacionamento dela com o Kanye West foi o que, de certa forma, alavancou ela, sabe, pro holofote, dizer assim, né? Eu acho que tá certo. Tipo, ela ficou mais à frente da fama, graças a esse relacionamento, mas ela já tinha uma certa fama antes. Ela fala sobre o passado complicado dela, com drogas, sexo e relação complicada com a família. Ela tem um histórico bem complicado em relação a relacionamentos abusivos também. A família dela tem uma séria história ali e ela tem também um histórico com um vício. Então é muito interessante como ela fala sobre isso. É um livro muito bem escrito e muito bem construído. Eu escutei o audiolivro porque é narrado por ela e eu amo a voz dela. Eu acho que ela tem uma voz muito interessante e eu queria ouvir o audiolivro e foi ótimo. Ela escreve como uma poeta, foi o que eu coloquei nas minhas notas. As palavras dela... O quê? Meu Deus, a minha letra tá horrível. As palavras dela têm peso e ela sabe construir uma cena na página. Quase não dá pra ler isso, tá um rabisco isso aqui, mas de qualquer jeito. Esse livro é bom, é muito bem escrito, muito bem construído. A história dela, da vida dela como pessoa, é muito interessante e não se resume a esse um relacionamento muito famoso que ela teve. Ela já era atriz, uma atriz de certa forma famosa antes disso. Mas antes mesmo dela começar a atuar, ela já tinha uma vida tão interessante. Essa vida dela de ficar entre Nova York e a Itália, que ela é italiana, e todos os empregos que ela teve também, e os relacionamentos que ela teve, as pessoas que ela estava ao redor. Tudo isso é muito interessante, ela escreveu tudo isso de uma maneira muito bonita, e eu acho que é um ótimo livro, um ótimo memoir. Ela falou, antes de escrever o livro, que o livro era uma obra-prima. E ela estava certa, entendeu? Ela pode ter falado isso antes de saber o que a história ia ser. O que a história ia ser não, porque a história é dela. Mas ela pode ter falado isso antes da história estar construída no papel. Mas eu acho que ela tem uma visão muito boa e ela conseguiu colocar isso perfeitamente no papel. O segundo livro que eu li em março foi O Noivo da Princesa, do William Goldman. Tem um vlog de leitura no canal para esse livro. Esse livro foi muito bom. Esse é o livro que inspirou o meu filme preferido, um dos meus filmes preferidos, que é O Noivo da Princesa. Não, A Princesa Prometida. O Noivo da Princesa é o nome do livro. Eu já esqueci como é que grava vídeo e eu já esqueci como é que fala das coisas com eloquência, entendeu? Eu voltei pra faculdade e parece que a minha cabeça não funciona mais. Eu não sou mais uma pessoa inteligente que consegue formar pensamentos claros sobre as coisas. E tem carro passando. Mas esse livro é uma reedição de um livro que foi lançado em 1800. Essa edição é de 1990 e pouco. E é uma reedição porque o livro original era muito longo e o pai
desse autor, William Goldman, lia esse livro para ele quando ele era mais novo, e quando ele ficou adulto, ele decidiu ler o livro, percebeu que o pai dele cortava muita coisa, que eram as coisas que não eram tão interessantes assim da história. E ele cresceu e ele ficou, eu quero fazer a mesma coisa para todo mundo aí fora no mundo, que algum dia vai ver essa história, vai querer ler, mas vai achar o livro muito chato. Então ele decidiu reeditar essa história só com as partes interessantes. E esse livro acabou inspirando a versão do filme, que é a versão que eu gosto muito. E o livro em si também é muito legal, a história é bem divertida, é um romance com fantasia e é super maneiro, é muito bom. Eu acho que vale a pena ler o livro se você quer ler o livro, mas eu acho que se você não é uma pessoa que gosta muito de ler fantasia ou romance, ou você só não quer ler o livro, assiste o filme, porque é uma adaptação perfeita e eu acho que em certas coisas o filme é até melhor do que o livro. Então, se você não quiser ler o livro, assista o filme, porque vale muito a pena, é uma ótima história. O próximo livro que eu li em março foi Gwen and Art Are Not in Love. Eu escutei esse livro em áudio e foi uma experiência bem legal. E se passa no universo de Arthur, de Camelot, sabe, com Merlin, blá blá blá. E é sobre um descendente do Arthur, que também se chama Arthur, que deve se casar com a Gwendolyn, a princesa da Inglaterra. E eles se odeiam desde infância. Eles têm uma rixa desde a infância, eles não se gostam, mas eles foram prometidos em casamento um pro outro. E um dia, a Gwen vê o Arthur beijando um menino. Olha só. E o Arthur descobre que a Gwen tem um crush secreto em uma mulher. Olha só, 2 gays. E eles ficam, cara, a gente tem que se casar, mas nenhum dos dois gosta da fruta um do outro, sabe? Então vamos se ajudar. Então eles formam uma aliança gay e eles fingem estar interessados um pelo outro para assim eles poderem ser gays livremente, sabe? No tempo pessoal deles. Então para todo mundo eles são esse casal feliz, heteronormativo, mas na real ela tá beijando a mulher, ele tá beijando o homem e os dois são super felizes com isso. Então tem um pouquinho de inimigos para amantes, mas eles não são exatamente inimigos. Eles só não se gostam muito por questões de infância. E também tem um pouquinho de fake dating. E esse é o fake dating mais interessante do mundo, porque eles não vão acabar se apaixonando um pro outro. Eles não querem se apaixonar um pro outro. Eles não vão. Eles nem conseguem fazer isso. Eles só querem ser gays. Então eles fingem estar namorando para conseguirem ser gays. E é incrível. É muito bom. Eu achei muito interessante como essa dinâmica entre os dois foi construída. Então agora eu quero ler mais livros assim, onde 2 gays fingem que são héteros juntos para eles serem gays em segredo. Eu acho que parece interessante isso. Eu fiz uma anotação em 25% da leitura que diz: estou gostando mais da perspectiva da Gwen. O Arthur é meio irritante, a Gwen também é, mas a narração da parte da Gwen é mais divertida de escutar. E isso continuou pelo resto do livro. A narradora da Gwen, eu só gostei mais da voz dela e do jeito como ela estava interpretando as coisas. O narrador do Arthur também era bom, é só que, sei lá, eu gostei menos da parte dele em questão de narração, mas o livro em si é legal e os 2 personagens são igualmente irritantes. Depois disso eu só fiz anotação sobre personagens, que eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso porque eu acho que seria spoiler, mas tem uma anotação aqui que eu posso falar, que é: a Gwen tem síndrome de não sou como as outras garotas. Ela percebe isso eventualmente no livro, mas é muito engraçado ler como ela se acha tão diferente pelas coisas mais bobas possíveis. Ela fica, ai, eu não gosto de ir em festa. Eu não gosto de ir em festa, eu não gosto de ter muitos amigos. Sendo que o problema dela não é que ela não gosta de ter muitos amigos, é que ela age de maneira muito fria com as pessoas e as pessoas não gostam de fazer amizade com ela. Então o problema tá nela. E tá tudo bem. E tá tudo bem que ela é introvertida e não quer sair de casa, não quer ir pra festa. Não tem nada de errado com isso. Eu só acho que é engraçado como ela usa isso pra se sentir superior às outras pessoas. Porém, a gente tem que lembrar que ela é uma menina adolescente passando por uma crise existencial. E quem nunca teve uma fase de não sou como as outras garotas? Eu tive. Foi uma época horrível, porque eu também tinha acesso ao Tumblr. Então, foi um momento difícil na minha vida, mas é um negócio que eu passei disso, entendeu? E hoje em dia eu sou exatamente como essas garotas. Não poderia estar mais orgulhosa disso. Mas
Bom livro, eu gostei, eu achei bem divertido. Eu geralmente não gosto de livros de romance jovem adulto, mas eu estava bem animada pra esse e foi muito bom. E o último livro que eu li em março foi An Alphabet of Dinosaurs, que é um livro infantil ilustrado do alfabeto, representado por dinossauros. E é isso. É só isso, foi uma leitura super rapidinha. Eu li com meu namorado, porque a gente achou que ia ser divertido. E foi super ok. Não tem nada demais nesse livro. Eu só aprendi alguns nomes novos de dinossauros que eu esqueci a maioria já. Mas o importante é que eu fiz a leitura. E aproveitando que eu tô falando de dinossauro, eu queria que vocês vissem ela. Olha. Ela não é linda? Ela é linda. Minha irmã me deu de aniversário. Então, é isso pro vídeo de hoje. Eu basicamente gravei esse vídeo de um take só. No momento aqui o relógio tá em 20 minutos, então eu tô interessada pra ver quanto tempo fica esse vídeo. Eu não acho que vai ficar menos do que 15 minutos. Eu só comecei a falar muito e muito rápido e eu não parei pra pensar no que eu tava falando, então talvez eu não tenha falado muito bem das coisas, mas é isso que é. E eu estou satisfeita, eu acho. Então, sumi por um pouquinho por conta da faculdade e eu estou muito cansada. Então, eu não estou conseguindo fazer tempo pra poder gravar e nem ler e nem viver. Porque a faculdade me cansa muito. E meu aniversário é na próxima semana. Talvez, então, na semana que vocês estão vendo esse vídeo, dia 18. Então, se quiser me dar parabéns, me dá parabéns. Ok. Tchau. I was Josh Safdie's muse when he wrote Uncut Gems. Right. Do you know what I mean? Like things like Right. that.